Muito boa noite. Como vai, bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião, ao vivo, que recebe hoje Leonardo Bortolin, presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, ex-prefeito de Primavera do Leste. Eu ia falar prefeito de Primavera do Leste, né? Mas o Léo está aqui com a gente, rapaz. Ele veio voando, literalmente, porque estava lá num evento lá em Vila Rica. Ele pegou um supersônico e chegou aqui e está aqui a postos para um bate-papo. Faz tempo, ele veio aqui ano passado, né? E a gente precisa de atualizar você sobre as informações lá da nossa Associação dos Municípios, como estão as políticas municipalistas. Sei que tem daqui a pouco uma grande movimentação em Brasília, não é, dos prefeitos, que vai acontecer semana que vem já. E tem, enfim, vamos falar de moratória da soja, vamos falar tudo o que você imaginar que tenha uma ligação direta ou indireta com o municipalismo, a gente vai falar sim com o Leonardo Bortolin, não é? Aqui no programa Opinião desta noite. Perfeito? Então, eu esqueci de falar também que ele é filho da Maria Isabel, né? Que é o principal, deve ter abraçado a mãe nesse fim de semana aí, porque é tudo que um bom filho faz com a sua mamãe, que coisa que eu fiz, quem tem sua mãe fez, não é? Nesse último domingo. Opinião está começando. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Você que é a razão maior do nosso programa, obrigado pelo carinho da sua companhia, onde quer que você se encontre, aqui no canal 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigado pelo carinho da sua companhia, ok? Leonardo Bortolin, bom tê-lo aqui. Eu, mais uma vez, agradeço pelo atendimento ao nosso convite, né? Isso acontece sempre quando a gente o convida. E, de fato, fico muito lisonjeado e contente quando há esse respeito para com não só o programa, mas especialmente com a nossa audiência. A marcha de prefeitos lá em Brasília, semana que vem o bicho parece que vai pegar fogo. Quais são as pautas que estão embasando essa marcha? O que vocês vão levar como reivindicação, como alvo e combustível para essa mobilização nessa marcha de prefeitos lá em Brasília? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, professor Lorenberg, boa noite, Paulo Coelho, a todos que nos assistem aqui no programa Opinião. Realmente uma alegria, me sinto muito à vontade, me sinto em casa já aqui, sabe? Que bom. Por sempre estar podendo atualizar, e agradeço você com o respeito que você tem tido junto à pauta dos municípios, né? Sempre participando, presente junto nas ações em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e fico muito feliz pela abertura do espaço. Cumprimento a todos que nos assistem, e nesse momento que a gente pode falar um pouquinho do que acontece na semana que vem. A Marcha dos Prefeitos, ela é sem dúvida o maior evento do municipalismo do Brasil. Então ela acontece durante uma semana, uma vez ao ano, onde prefeitos, secretários, vereadores se deslocam dos mais diversos cantos do Brasil. Nesse momento já são cerca de 3.400 municípios confirmados que vão participar, cerca de 9.000 pessoas, isso deve chegar aí a casa de 12.000 participantes até a semana que vem. De Mato Grosso vão quantos? De Mato Grosso, confirmados até agora, 76 prefeitos, né? Uhum. Então aí as equipes técnicas a gente já não consegue ter com exatidão o número de inscritos. Mas o que acontece durante a marcha? Além de você ter ali cerca de 10 salas onde acontecem 8 painéis diários de debates, de atualizações dos mais diversos gêneros, dos mais diversos temas, o principal, o que movimenta a marcha, é exatamente essa união dos prefeitos em prol da pauta prioritária do municipalismo,
que neste momento vai ser entregue por nós, que somos os 27 representantes das estaduais, que compusemos aí o Conselho Nacional da Política Municipalista, da Confederação Nacional dos Municípios, onde a gente entrega essa carta prioritária ao presidente Lula, ao presidente da Câmara, presidente do Senado, para poder debater essas ações, esses temas que vão ganhar corpo durante o ano nas casas legislativas e junto ao Palácio, como a PEC 6623, que é a PEC da sustentabilidade fiscal, através da qual está previsto a autorização para o parcelamento da dívida da União, principalmente com a área da Previdência, e ainda o limite do pagamento dos precatórios municipais ao teto de 1% da receita corrente líquida, né, o precatório, que é um problema que os municípios têm enfrentado, principalmente os novos prefeitos, né, que muitos prefeitos passados que saíram não cumpriram com o cronograma de precatórios e agora simplesmente acontece o sequestro nas contas públicas, né? E aí esse é um tema que ganhou tanta repercussão esse ano que nós vamos estar organizando em parceria com o Tribunal de Justiça, através do Dr. Agamenon, o presidente Zucchini e o Tribunal de Contas, com o presidente Sérgio Ricardo, este seminário que acontece agora na quinta-feira. Mas a pauta prioritária, ela traz ainda a PEC 13 de 23, que é uma PEC de autoria do senador Wellington Fagundes, aqui do Estado, que prevê a atualização monetária dos programas federais. A União, ela cria programa e paga per capita aluno, per capita idoso, e isso não tem um valor de atualização, né? Como acontece no Programa Nacional de Transporte Escolar, e acaba daqui a pouco ficando uma sobrecarga, uma contrapartida muito maior para o município pagar do que a própria União que cria o programa. Está defasado hoje nisso? Totalmente, todos. Em todos quantos por cento assim? Paulo, Você falou do transporte coletivo, do transporte escolar, já me veio aqui uma demanda que aqui no estado de Mato Grosso, e todos os municípios, obviamente, não é, tem sido um grande problema por conta do custo disso e dos repasses que realmente são reivindicados aí. Está defasado, você não faz ideia de quantos por cento? Paulo, hoje o Programa Nacional de Transporte Escolar, eu acredito que ele está numa proporção do município está tendo que colocar cerca de 60% contra 40% da União, para poder manter o custo disso, né? Então o PENAI é um dos programas, o PENAT é um dos programas realmente que tem a necessidade dessa atualização monetária, né? Então essa é uma PEC importante para os municípios. Essa é do Wellington. É do Wellington, como também tem o projeto de lei que prevê a não incidência no limite prudencial da folha dos gastos com terceirizações, né? Então hoje a administração, você imagina, muitas vezes aquilo que não é atividade fim, que você tem a possibilidade da terceirização, seja na parte de limpeza, de varrição, de jardinagem, se isso vier a incidir no limite da folha, muitos dos municípios vão recair sobre o crime da lei de responsabilidade fiscal, né? Então são diversas, são cerca de 12 pautas prioritárias que nós vamos estar explicando para os prefeitos, e levando isso junto tanto ao presidente Lula quanto ao presidente da Câmara e do Senado. E é importante porque lá são debatidos temas como ganhou repercussão o ano passado o tema da restituição tributária, né, através da qual, inclusive a aqui em Mato Grosso, a gente conseguiu na Justiça Federal 2 liminares em relação à recomposição do Fundo de Participação dos Municípios do FPM. Então, dentro da marcha se discute muitos temas, muitas soluções, e é por isso a importância da presença dos prefeitos de estarem conosco. Professor Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria, sempre mesmo, a nossa alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Presidente, eu vou sair um pouco fora desse assunto, não estou dizendo que o assunto não é bom, é excelente, mas eu quero sair um pouquinho fora, porque já há algum tempo eu estou esperando o senhor aqui para fazer um pedido de um comentário, de uma avaliação. Veja, o senhor foi vereador, depois o senhor foi prefeito, naquela eleição suplementar,
de novembro de 2017, foi eleito com 69,25% dos votos válidos. E aí o senhor foi reeleito em 2020, com 89% dos votos válidos. Portanto, subiu a votação do senhor. E juntamente com o senhor foi eleito como vice o Ademir Góes. Em 2024, o vice-prefeito Ademir Góes, que é do União Brasil, foi candidato a prefeito. O senhor não poderia mais ser candidato. E o Ademir Góes perdeu as eleições, obteve apenas 39%, apenas não, foi uma votação boa, 39,64% dos votos válidos. E perdeu para o Sérgio Maquim, eu acho que é assim que pronuncia. Manique. Manique, do PL, que obteve 60,36%. E aí vem minha primeira pergunta. Veja, em 2020, o senhor e o Ademir obtiveram mais de 89% dos votos válidos. Quando vem só o Ademir Góes, cai para 39% dos votos válidos. E tem mais um outro dado. Lá na composição da Câmara Municipal, que são 15 vereadores, o MDB elege 4, União Brasil 4, o partido do vice, que é o PRD, elege 2. Portanto, no universo de 15 vereadores, os partidos do prefeito, do senhor e do vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, obtêm 10 vereadores, 10 cadeiras, ficando para o PL apenas 2 cadeiras, e o vice do prefeito eleito, que é o republicano, elegeu 1 cadeira. E as outras 2 foi o PSDB e o PSB, que elegeram as outras 2. Se nós observarmos o cenário da composição da Câmara Municipal, há um desvio de ótica, né? Porque elege-se vereadores e não elege o prefeito. O que saiu errado nessa campanha, presidente? Bom, professor, na verdade, o Paulo até virou aqui. Não, porque realmente essa matemática aí não está batendo. O natural seria que tivessem, né, a maioria que tivessem. Bom, na verdade... O PL tem um só eleito. 2 vereadores. 2 vereadores eleitos lá e é o partido do prefeito. Na verdade, cada eleição a gente aprende, uma eleição é diferente da outra e eu aprendi realmente que a gente não consegue fazer transferência de votos. Agora, naturalmente, o Ademir, ele era o nosso candidato, foi o vice. E lá atrás, quando a gente desenhou aqui na composição junto com o Léo, deveria ser um produtor e de uma idade mais avançada, era o perfil que a pesquisa apontava. Inclusive o Sérgio Manique, que se tornou prefeito, era o meu escolhido para ser o vice. E inclusive com o apoio do que foi o meu vice-prefeito. Só que naquela oportunidade ele não tinha o apoio da família, fazia parte de grupos empresariais que não permitiam entrar para a política. Então nós fomos para a eleição com o Ademir, com quem a gente tinha uma palavra já com certeza firmada, né? Então eu acredito que o efeito do 22 ele foi muito forte. Naturalmente, após 2 mandatos, e ainda mais eu sendo visto por muitos como um sucessor do ex-prefeito Érico Piana, né, que me antecedeu dentro do mandato. Então existe também aquele sentimento da necessidade da renovação, e que é necessária, né, Então eu acredito que o movimento do PL, né, algumas dificuldades que o Ademir tinha na parte de relação. Então, tudo isso acabou resultando que a gente não conquistasse aí a continuidade do mandato. Né? Mas 2 dias após a eleição, eu já estava pronto ali para poder ajudar o Sérgio e dar continuidade no trabalho que a gente escreveu por Primavera. Léo, você terminou o mandato como prefeito de Primavera, você falou de pesquisa aí agora há pouco, né? Você terminou com que aprovação lá
no município? 87%. 87% de aprovação. Aí está um sinal de que, na minha opinião, eventualmente, eu não falo sempre, mas eventualmente não há a transferência de voto assim, automática, né? Em alguns casos há. E o que significa dizer que, já com a mesma pegada política, o Leonardo Bortolin, pelo trabalho lá na gloriosa Prefeitura de Primavera e também aqui na AMM, o Leonardo é do MDB e vai colocar o nome para disputar uma vaga lá na Assembleia Legislativa em 2026, não é? Você entende que essa não ocorrência, tal como vocês planejaram lá em Primavera, de reeleger, não é, de eleger o seu sucessor, e temos aí adiante uma disputa tão acirrada que será a da Assembleia Legislativa, todos os cargos, na verdade, né? Você acha que tem um trabalho que pode se refletir em êxito para a Assembleia? Como é que você avalia isso aí? E considerando também, eu queria depois até ouvir o Lourenbeck sobre isso, o ex-presidente da República, o Michel Temer, está liderando uma terceira via aí, que inclui toda, eles chamam de direita... Centro-direita. Não, eles têm um nome lá que eles dão apelidado de direita saudável, né? Que não é extrema e que não é isso, que não é aquilo. Seria uma terceira via, uma alternativa, né? Envolveria muitos partidos do Centrão, inclusive o próprio MDB que está ali também, e que isso pode, inclusive, se for criada realmente essa frente, que parece que está bem avançada, pode fazer diferença no pleito do ano que vem. Como é que você avalia isso aí, para você, no seu caso específico, para o ano que vem, que vai ter uma churrada de nomes, inclusive do próprio MDB, com olho na vaga lá na Assembleia? Então, primeiro, em relação à Assembleia, eu vejo que realmente vai ser uma eleição, talvez a mais disputada que houve até hoje, porque é um momento em que a aprovação da Assembleia no seu contexto geral é muito boa avaliação. Isso eu tenho visto em algumas pesquisas e todas elas colocam a Assembleia muito bem avaliada. Os deputados que souberam aí atender os municípios, aplicar corretamente as emendas, então conseguiram levar bastante resultado pelo valor dessas. Nós temos aí alguns secretários de estados que já são anunciados como candidatos a deputados estaduais, que são ótimos secretários, assim como nós temos prefeitos excelentes que saíram do segundo mandato e que estão com o nome já à disposição colocado para a Assembleia. Então, realmente vai ser uma disputa muito acirrada. Mas eu não vejo que ter perdido em Primavera uma eleição de sucessão pode inviabilizar um projeto para a Assembleia Legislativa, até porque o Léo hoje ele não fica resumido à Primavera do Leste. Querendo ou não, o trabalho da Associação Mato Grossense dos Municípios, ela me deu uma capilaridade hoje de conhecer 136 dos 142 municípios do estado, de saber as dificuldades, de saber como melhorar a condição lá de Araguainha, que é o município que tem a menor população do estado, e como poder a gente ajudar a Flávia aqui em Várzea Grande, que é a segunda grande metrópole do estado de Mato Grosso. Então, eu acredito que a gente consiga ter um cenário de ter um pouquinho de votação nos 4 cantos do estado de Mato Grosso. Com ênfase em Primavera. Com ênfase em Primavera, que é a minha residência, a minha casa é Primavera do Leste. Então, toda semana estou aqui, durante a semana em Cuiabá, final de semana estou a Primavera. E claro que atendendo algumas agendas paralelas, como o caso de hoje lá em Vila Rica, como o Paulo falou. Já em relação à questão do governo federal, Paulo, eu acho que eu tenho o mesmo sentimento que 99% dos brasileiros. Alguns têm vergonha de falar ou se escondem atrás do sentimento, mas eu não gostaria de votar e não vou votar nunca no Lula, mas também não gostaria de votar no Bolsonaro, porque eu acho que o Brasil ele merece ter realmente uma via posicionada no centro-direita,
que tenha condição de dialogar com os poderes, que não tenha essa necessidade de enganjar o extremismo o tempo inteiro, né, em pautas polêmicas. Eu não vejo, eu acho que está no momento da gente pacificar o cenário nacional. Queria muito poder votar no ministro Tarcísio como presidente da República, né, e até quando as pessoas falam do legado, do tamanho do Bolsonaro, podia às vezes até compor a Michelle numa condição de vice, mas eu gostaria de votar num Tarcísio e acompanhar isso a nível de governo federal. Acredito muito que o MDB, a nível nacional, ele vai caminhar com a direita, né, e vai ajudar a construir alguns projetos nesse posicionamento. Aliás, nunca diga nunca, viu, meu caro Léo, porque política, Ulisses Guimarães dizia, ora está assim, que nem nuvem, ora está daquele jeito, ora está daquele jeito, então as coisas mudam. Por força das circunstâncias, muitas vezes a gente tem que tomar posição, né? E agora vem aí essa, se vier, né? E parece que vem, essa terceira via aí do glorioso, capitaneada pelo Michel Temer. Ele é bem, ele é craque, né, nas articulações, o Michel Temer. Nem Bolsonaro, nem Lula. Ele quer fazer uma via alternativa ali. E aí tem gente que está de olho, inclusive, estão de olho no Tarcísio, que hoje, inclusive, declarou a sua fidelidade ao Bolsonaro. Falou, não tem como falar de direita sem o Bolsonaro. Enfim, o tabuleiro vai se movimentando, ainda é relativamente cedo para fazer aí qualquer conjectura, mas já se fala, né? Já se articula. A opinião vai dar um tempinho só para o intervalo comercial. Estamos com Leonardo Botorim, que continua conosco, a gente volta no instante só. Pois bem, estamos aqui de volta com o nosso programa Opinião na TV Pantanal. O GD, que é o Gazeta Digital, tem os seguintes destaques. Aliás, a gente escolheu um aqui. Quando eu falar gente, leia-se a Caroline, que manda aprender e manda soltar aqui, né? Ela que escolhe aqui as coisas que a gente fala, que a gente deixa de falar. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do PSD, realizam o lançamento do programa Solo Vivo, também a entrega de maquinários agrícolas sábado agora, dia 17, em Mato Grosso. Conforme divulgado pela assessoria do ministro Fávaro, o evento terá início às 10 horas da manhã e será no assentamento Santo Antônio da Fartura, em Campo Verde, que fica a 131 quilômetros ao sul aqui da capital. Bem, há pouco mais aí de um mês, o presidente esteve no estado para um encontro aí com lideranças indígenas, não é? O cacique Raoni, por exemplo, e também o lançamento aí de um novo campus da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, no município de Lucas do Rio Verde, que fica aqui a 354 quilômetros ao norte da capital. Idealizado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, MAPA, o programa, na verdade, idealizado pelo Ministério, tá? O programa Solo Vivo conta com a parceria do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, também a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Mato Grosso, FETAGRE-MT, e visa a recuperação de solo degradado para aumentar a produtividade e competitividade dos agricultores familiares, reduzindo as desigualdades entre os grandes produtores. Então, dá um clique aí que tem mais detalhes sobre essa notícia da vinda do Lula a Mato Grosso mais uma vez aqui. Dona Emélia, eu falava agora há pouco
da terceira via, que está sendo idealizada pelo Temer, capitaneada pelo Temer, o que você acha? Você acha que pode mudar radicalmente o cenário? Porque esses partidos, essas grandes lideranças aí estão oriçadas, né? Por conta disso, porque estão sendo assediadas, como eu falei, o caso do Tarcísio, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Você acha que pode mexer com o tabuleiro ou ainda teremos direita, Bolsonaro e esquerda, Lula? Paulo e amigo telespectador, eu farei duas observações muito rapidamente, até porque o presidente da AMM já disse a sua opinião a respeito disso e que, na verdade, ele tem uma certa razão, tudo que ele falou. Veja, tudo pode acontecer em 2026. Se nós olharmos a configuração do Congresso Nacional nos últimos meses, nós vamos perceber que há, sim, um caminho dentro do Congresso Nacional na construção de um grupo político que possa ser o equilíbrio entre essas duas vertentes. A questão maior, quem será esse nome? É esse nome que falta no cenário brasileiro. Alguém que possa vir como equilíbrio. Mas tudo é possível. Por exemplo, a aliança, ou a federação, melhor dizendo, a federação do União Brasil com o PP, dá a essa federação 109 deputados federais. Portanto, um peso extraordinário. E esse peso torna-se muito maior quando se percebe o número de governadores da federação e o número de senadores da federação. Isso dá um peso importante para essa federação. Está tramitando nos corredores do chamado, não existe, mas eles chamam assim, vamos continuar chamando, de centro-direita. Não existe centro-direita nem centro-esquerda, mas as pessoas querem, então vamos falar. Nos corredores do centro-direita, em busca exatamente desse nome, Paulo. A meu juízo, esse nome ainda não apareceu. Alguém fala, poxa, mas e o governador Tarcísio em São Paulo? O governo Tarcísio está fazendo uma boa administração lá, com exceção da segurança pública, que é um fracasso. A gente não pode perder de vista isso. A questão da saúde também tem muito a desejar, mas ele não é o nome para dar esse equilíbrio, a meu juízo. Ele não é esse nome do equilíbrio. Aí vem o líder maior do PSD, que é um secretário, aliás, é a pessoa que mais conversa com o governador Tarcísio. Certa vez ele disse, o Tarcísio é candidato à reeleição em São Paulo. E eu confesso que se hoje fosse as eleições para a presidência da República, ele iria embarcar numa reeleição em São Paulo e não iria apostar numa outra jogada diferente dessa. Então, veja, amigos, eu estou trazendo mais ou menos a costura do cenário político eleitoral, como é difícil. O Paulo falou do Temer, de fato, o Temer foi, hoje não mais, mas o Temer foi um grande articulador político. Foi. Todos nós sabemos que quando ele estava no Congresso Nacional e que foi guindado à presidência da Câmara, foi exatamente pela sua competência de articulação política. Não foi por outra coisa, não. Não foi porque ele é intelectual, não. Foi por causa da sua competência de articulação política, mas não passa disso. Então, há uma necessidade de alguém que possa dar o equilíbrio aí em todo esse cenário e há também a questão da união. Será que esse grupo terá uma união? Essa é a pergunta que há muito tempo não se tem. Sabe por que não se tem, amigo? Para finalizar, porque no Brasil, infelizmente, nas últimas 20 ou 30 anos, não tem esse poder de articulação política como se tinha nos anos 50 e nos anos 90. Aí, portanto, a discussão sobre esse tabuleiro aí, só discordo do fator que eu acho que o Temer, no auge dos seus 80 anos, continua ainda dando os seus pitacos certeiros ali, ele é bastante ouvido, bastante requisitado,
E olha que eu tenho tudo para criticar o Temer, mas nesse aspecto eu rendo aí o reconhecimento do trabalho de articulação que ele ainda tem, não é? E o Tarcísio, que só não será candidato à reeleição do governo de São Paulo se o Bolsonaro decidir que não, se ele se mantiver, evidentemente, inelegível, e Bolsonaro, de repente, se ele, porventura, se não Tarcísio, vem com a gente e tal, se houver um entendimento ali, eu tenho certeza que ele deixa de disputar a reeleição lá em São Paulo para esse projeto maior. Não sei se teria êxito, mas que seria um grande nome pelo trabalho que desenvolve agora e pelo Ministério da Infraestrutura. Acho que seria um grande nome também aí. E tem outros tantos, tem todo mundo correndo aí paralelamente aí. Tem o Caiado aqui em Goiás, tem o Ratinho Júnior lá no Paraná, tem o Zema lá, que é do Novo, lá em Minas, tem também o Jorginho Melo em Santa Catarina. Tem uma turma toda aí que está toda assanhada que de repente um aceno pode fazer reviravolta. Penso eu. O Opinião está entrevistando hoje aqui o Leonardo Bortolin. Quando você foi... A gente falava do precatório agora há pouco, dessa proposta que está lá, é uma PEC, né? Uma PEC. Que está por tramitar no Congresso. Como que foi... Você citou aí alguns prefeitos que não conseguiram honrar com o compromisso dos precatórios. Como é que foi... Como que se encerrou a gestão em relação aos precatórios lá em Primavera? Não. Cumprido dentro do cronograma, né? Sempre deixei a previsão orçamentária naquilo que a gente já tinha, porque o Tribunal de Justiça ele te oficializa um ano antes qual é o volume de precatórios que ele vai ter na fila e o valor do montante a ser pago no ano seguinte, né? Então, eu sempre deixei já a previsão desse valor dentro tanto da LDO quanto da LOA e já deixava uma reserva de caixa para poder quitá-lo, então, como nós deixamos esse regular, ano, né? Inclusive. Então, né? foi regular. Não, porque eu fiquei com essa dúvida assim, né? Você falou que especialmente os novos aí, né? O pessoal que estava os novos prefeitos estão assumindo aí com uma certa responsabilidade a mais e muitos prefeitos anteriores aí não conseguiram honrar com um cronograma aí em relação uma política saudável em relação aos precatórios. Léo, ainda tem a marcha dos prefeitos agora nessa semana, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira. Que mais outros eventos? Você estava me dizendo que a MM também está de forma envolvida direta ou indiretamente com outros 2 eventos que vão acontecer. Somente essa semana, né? Essa semana que eu estou falando. Isso. Essa semana. Quais são eles aí? Na verdade, Paulo, quando nós assumimos, e aqui foi um palco de discussão da eleição da MM, a gente sempre falou que a associação ela tinha parado de investir em qualificação, em formação, e que isso ia ser algo que a gente ia investir muito fortemente. E assim a gente tem feito, né? Então, somente essa semana a gente tem a parte de seminário de receitas públicas, então, com técnicos, são cerca de quase 450 inscritos entre o presencial no auditório da MM e os que vão acompanhar virtualmente, onde eles vão ter diversas formas ali de interpretar e entender como melhorar a receita, como melhorar o repasse, como melhorar o índice do ICMS. Temos também o seminário que acontece dentro do Tribunal de Contas com abertura amanhã, para tratar o plano de contingência em relação aos desastres naturais. Né? Então, Mato Grosso, principalmente ali na região de Rio Branco, de Salto do Céu, sentiu muito isso com o volume de chuva que recebeu esse ano, assim como o estado inteiro, né? A região do Araguaia, ali a região de Luciara também sofreu muito. Então, como a gente poder criar plano de contingência perante esses desastres naturais? E já tem legislação em relação a essa questão dos desastres, inclusive com verba federal para isso, não tem? Mas, Paulo, quando fala com verba federal, o acesso a essa verba ela não é tão fácil como a gente às vezes imagina, né? Tanto que quando você vai cadastrar a proposta dentro da União lá, muitas coisas eles não são
não é um recurso livre que vai vir para você, é fonte de financiamento, né? Então não é o Orçamento Geral da União, é financiamento, não é o OGU. Então é muito complicado falar de acesso a cumprir a legislação, que se quiser tem recurso disponível. Não é dessa forma que funciona. O acesso ao recurso do governo federal ele está cada vez mais distante. Por mais que esse ano os municípios performaram muito bem junto às propostas do PAC Seleções, para ter ideia, ano passado nós tivemos cerca de 150 propostas com apoio da MM que foram cadastradas, ok? Uhum. Esse ano batemos 780 propostas. Rapaz, subiu demais. Muito. Então, isso não significa que 780 convênios vão sair para as prefeituras, mas quanto maior o número de propostas cadastradas, a possibilidade do atendimento. A margem aumenta, né? Exatamente. De aprovação, né? Agora, é chato isso, né? Quando você tem essa burocracia para ter a liberação de recursos, quando eles já são destinados para isso, a lei foi criada para isso, e de repente há essa burocracia aí intransponível muitas vezes, não é? Professor Lorenberg. Presidente, eu vou aproveitar parte da resposta que o senhor acabou de nos dar para pedir uma outra avaliação do senhor. Na página do site da Associação Mato Grossense dos Municípios, está lá escrito Conheça a MM, aparece lá a missão da MM, a visão da MM, valores e os objetivos. E é exatamente entre os objetivos aparece um que eu gostaria da reflexão do senhor. Um desses objetivos é o de promover estudos e pesquisas que objetivem o desenvolvimento municipalista. Aliás, no primeiro bloco, o senhor falou na questão municipalista há 3 oportunidades. E a minha pergunta está exatamente aí. O senhor poderia comentar muito rapidamente as iniciativas que vão diretamente para esse desenvolvimento municipalista? Bom, com certeza. Acredito que uma das principais é a orientação técnica, contábil, tributária que a MM faz para poder melhorar, inclusive, os índices e a arrecadação do município, né? Infelizmente, grande parte dos municípios de Mato Grosso, eles sobrevivem da receita do FPM e do ICMS. E muitos deles, às vezes, não têm o quadro técnico para poder olhar dentro lá da divisão do ICMS, onde você tem a carga do IPM, para saber como melhorar o índice da agricultura familiar, como poder melhorar o índice da educação, que isso vai impactar diretamente na melhora do ICMS do ano seguinte, né? Então, acredito que desde essa orientação técnica, todo o aparato e suporte jurídico que as prefeituras necessitam, tendo em vista que hoje grande parte das prefeituras, muitas vezes, tem um advogado, um único procurador, né? Então a necessidade de você ter toda uma equipe para tratar de área ambiental, de área de direito administrativo, né? Fortemente na área de política pública de atração de recursos. Então a gente tem auxiliado a captar esses recursos e levar para os municípios ao desenvolvimento de projetos de engenharia. Quem conhece a MM, só na área de projetos são cerca de 70 profissionais que nós temos permanente ali, que trabalham no dia a dia auxiliando. Muitas vezes o município paga lá em torno de R$9 mil de mensalidade e a gente paga 12 para o profissional da engenharia, né? Mas aquele município, o prefeito não teria condição de ter um engenheiro. E um engenheiro só não resolve, porque você tem que ter lá um sanitarista, um engenheiro eletricista, você tem que ter toda uma cadeia de profissionais, né? E a gente tem investido muito fortemente na área de qualificação e suporte a todas as equipes de gestão, né? Temos ajudado aí, levando conhecimento semanalmente, debates importantes e o fortalecimento das pautas institucionais, que é a grande função da MM. Né? Agora, o que faz a diferença da Associação Mato Grossense dos Municípios das outras 26 associações existentes no Brasil é que a nossa, ela promove, ela oferece serviços gratuitos às prefeituras. Né? A grande parte das associações, elas atuam simplesmente na esfera institucional. Então, Leonardo, me dá exemplo de onde vocês atuam em esfera institucional aqui no estado de Mato Grosso. Quando a gente debate a legislação do ICMS, quando a gente debate a questão da recomposição do FETAB, né, que o ano passado, graças a uma ação da MM, com apoio da Assembleia
deputado Botelho, Janaína, Dilmar, a gente conseguiu assegurar com o Tribunal de Justiça um recebimento além do que a decisão judicial no TJ previa. Quando a gente fala da questão de pautas como moratória da soja, que foi iniciado aqui, Paulo, que você falou, como zoneamento socioeconômico e ecológico, quando a gente fala de pauta como do redemarcação de terras indígenas, né, porque são pautas que muito antes de ser do interesse do agronegócio, ela é do interesse econômico e da segurança jurídica dos municípios. Perfeito. O Opinião dá mais um tempo para mais um intervalo comercial, mas volta em 1 minuto e meio com Leonardo Bortolin. Um instante só. Nós estamos recebendo aqui no programa Opinião hoje o filho da Maria Isabel. Eu falei Maria Isabel, estou certo, né? Maria Isabel. Maria Isabel. Não esqueci esse nome nunca. Ele falou uma vez aqui da Maria Isabel. Tá bem, né? Tá ótimo. Eu estava com ela no Dia das Mães, lá em Primavera. Que bom, que bom. Cheio ela de beijo e tal. Muito. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter minha mãe. Qual é o nome da sua esposa também? Esther. E os filhos? Betina. Hã? Só a Betina, só por tem enquanto. Uma? Por enquanto. Por enquanto é bom. Tá certo, então. Então a Betina e a Maria Isabel, que são as mulheres da vida. E a Betina, né? A Esther. A Esther? Esther é minha esposa. Betina é a filha, Maria Isabel é a sogra. Betina é a filha, a esposa que é a Esther e a Maria Isabel, que é a responsável pela vinda ao mundo de Leonardo Bortolin, que está aqui conosco nesta noite aqui, que pretende beliscar uma vaguinha aí na Assembleia Legislativa em 2026, com o apoio de Janaína Riva. A Janaína, aliás, deputada, eu não entendo, eu convido tanta senhora para vir aqui, e não sei o quê, e não sei o quê, e vai, me enrola e acaba não vindo, né? E esse espaço, gostaria muito de trazê-la aqui para a gente conversar, bater um papo, tal como já ocorreu antes, quando a senhora veio aqui, falarmos de política graúda aqui no estado de Mato Grosso. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande e respeito, né, pelo seu trabalho aí como parlamentar. Eu vou aqui abordar a moratória da soja, porque muitos municípios produtores, fala-se de 100 aí, eu não sei se é tudo isso, mas de forma direta e indireta talvez sim. Municípios do estado de Mato Grosso estão alegando prejuízos com a tal moratória da soja. Eu já disse no começo do programa que, pelo que eu percebo e acompanho, a MM está envolvida, está mergulhada de cabeça nessas discussões. Temos alguma luz no fim do túnel, já que existe um acordo de 2006, salvo engano, ou é 16? 2006. 2006. Que vigora, e aí tem essa alegação de prejuízos aqui. Como é que está essa discussão hoje? Bom, primeiro dizer que a moratória ela resulta em um retrocesso na economia, né? Ela resulta num desastre econômico para os municípios, porque você imagina, são na verdade 98 municípios do estado que têm em alguma proporção o bioma da Amazônia dentro do seu território. E esses municípios, as áreas que estão dentro deste bioma e que foram abertas depois de 2008, que é a data corte ali do Código Florestal, eles estariam impedidos de originar essa soja. Mas, na verdade, esse tratado que começa em 2006, né, na verdade ele começa em 2006, com um prazo de 2 anos, aí veio o Código Florestal e aí ficaram colocando a cada 2 anos, dando essa data de 2008, e até hoje se perdurou. Então você imagina hoje Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã, toda aquela região norte do estado, que nesse momento ela migrou da pecuária para a lavoura e de repente não ser possível que esses municípios façam a originação de soja, quando na verdade a moratória ela não tem nenhum viés ambiental. Ela foi uma jogada que as empresas signatárias desse tratado, desse acordo internacional, utilizaram para ter controle e demanda
da comercialização internacional da soja produzida no Brasil. Sim. Né? Então, não se tem uma pauta de desmatamento ilegal da Amazônia. Não é isso que está em jogo com a moratória. O que está em jogo com a moratória é o fato de ter o controle da comercialização internacional da soja produzida no Brasil. E acredito, agora respondendo, que nós estamos perto, né? Acredito que o voto do ministro Flávio Dino, que deve ser acompanhado aí por grande parte do Pleno, que isso vai fazer com que aqui no estado de Mato Grosso as empresas que são signatárias da moratória, elas percam os incentivos fiscais que elas têm hoje do governo do estado, né? Isso deve, se concretizado for, mudar o cenário, né? Porque ninguém vai mexer no bolso diretamente das grandes empresas, né? O Léo chamou de fantasia ambiental, chegou a chamar de fantasia ambiental a moratória da soja. Exato. E traz um dano danado aí para esses municípios. Professor Lorenberg. Presidente, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor agora. Eu estava lendo o Estatuto da AMM, que o senhor assinou, inclusive, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: a AMM é apartidária, sendo vedado o seu envolvimento direto ou indireto com atividades político-partidárias. Eu gostaria muito de uma reflexão, até para ajudar o amigo telespectador, presidente, para a reflexão maior, porque a AMM é, por si só, uma instituição altamente política. Não se pode perder de vista isso. Embora político-partidário é outra coisa, né? Eu gostaria exatamente de um comentário do senhor e de uma avaliação do senhor. Que está envolvido com políticas, né? Não, na verdade, ela é formada pelos prefeitos, né? Não existe prefeito. E erra aquele político que fala assim, eu sou prefeito, mas não sou político. Amigo, pelo amor de Deus, você está viajando. Você né? respira política. É o dia inteiro. Então, a gente não debate realmente política partidária. Eu não falo de direita ou esquerda lá dentro da AMM e não faço defesa de partido. Agora, a partir do momento que eu não estou lá dentro, eu posso participar e falar partidariamente daquilo que eu comungo e daquilo que eu acho que é a melhor orientação a ser seguida, né? Agora, acho realmente muito grandioso esse aspecto do nosso regimento, onde você vê ali prefeitos que partidariamente são da direita ou são da esquerda, ou são do centro, ou são ligados a A ou B a nível de estado, mas que quando a gente fala de construção de política pública municipalista, são todos juntos. A nossa entidade hoje congrega 139 140 das 142 prefeituras. Né? Então, não existe diferença partidária, não existe para mim, enquanto gestor e para a diretoria, a diferença entre município pequeno, município grande, município pobre ou município rico. A diferença é que, prioritariamente, nós vamos atender principalmente os municípios mais pobres, que é para esses, prioritariamente, que a AMM exerce o seu papel. Ex-prefeito e presidente da AMM, como que a associação está envolvida também? Tem outro assunto, esteve aqui conosco num passado aí não muito distante, acho que semana passada, o presidente lá da AGER. AGER? É da AGER. E a gente perguntava sobre o transporte intermunicipal. Teve algumas intervenções ou participações da AMM nessa fiscalização, nesse trabalho, na discussão de melhorias para essa... Teve um assunto lá de Luciara, salvo engano, que vocês tiveram uma ação ativa que resultou bons resultados, só que além de Luciara, acho que é Luciara, Foi. Tem outros destinos também que um aqui, outro acolá, há sempre o surgimento de alguns problemas assim nessa questão aí. Vocês estão trabalhando isso de forma mais ampla ou foi coisa pontual? Foi mais pontual. Na verdade, o que acontece? Conforme nós somos demandados pelo gestor ou pela gestora, é que a gente age, né? Nesse caso. Então, inclusive, nós estávamos em Luciara, eu, a deputada Janaína Riva e o deputado Dr. João, quando nós fomos abordados pelo prefeito. Imagina, as pessoas chegavam a São Félix do Araguaia, mas não conseguia chegar a Luciara. E aí o prefeito tinha que mandar carro uma vez
por dia para ir buscar as pessoas que paravam em São Félix, né? Então, parava em cruzamento, ficava pegando carona até chegar. Então, isso aí é desumano, isso aí não tem capacidade da gente aceitar um negócio desse. Então, o presidente da AGER, que foi muito solícito, nos atendeu, né, viu o que seria necessário e na semana seguinte ele se comprometeu e de fato a linha iniciou. Então foi resolvido lá. Foi resolvido. O encaminhamento, a solução encaminhada então, né? Encaminhada. Então você, gestor aí de outros municípios, de outras regiões aí que tiver dificuldade, eu sei que o Luiz, o Nespolo, ele é bem acessível, mas qualquer coisa pode chamar também, já que o gestor municipal tem mais facilidade de acesso, até por ser genuíno, né, à AMM, chama lá o Léo e vão buscar a solução para resolver essa questão do transporte intermunicipal aí, inclusive na sua região, que eu tenho certeza que um bom encaminhamento sairá, porque são pessoas que estão realmente com boa intenção de resolver. Professor. Presidente, na resposta anterior, quando o senhor respondeu a minha provocação, e provocação sempre no bom sentido, presidente, assim, a minha provocação, o senhor falou que a associação está muito mais voltada para atender aqueles municípios pequenos, aqueles municípios mais pobres. E aí vem a seguinte indagação que provavelmente o amigo telespectador está fazendo agora. Qual é o olhar da AMM com relação à desigualdade regional no estado de Mato Grosso? Professor, Mato Grosso é um estado rico de municípios pobres. Você tem em torno de 15 municípios que conseguem ter receita própria para fazer investimento. A grande parte do estado, a realidade, são municípios muito pobres. Só que é um estado de extensão continental e que tem os 3 biomas. Um estado que você tem que entender, nós temos que entender que nem toda a região ela é apta para a lavoura, que nem toda a região é apta para o turismo, né? Então isso faz com que aumente em todas as circunstâncias as desigualdades regionais e as desigualdades sociais. Eu não posso tentar dar o mesmo tratamento para a Primavera com a atenção que a gente vai dar para Jaú, para Glória, para os municípios aqui do Oeste, ou para municípios como Luciária, Alto Boa Vista, Serra Nova Dourada, que são municípios que financeiramente passam por dificuldades constantes, né? Então, eu acredito que esse tema do desenvolvimento regional, ele deve ser amplamente discutido e o tribunal tem nos ajudado, o governo tem nos ajudado, a Assembleia tem nos ajudado. E a gente tem tratado isso, inclusive, em programas como a AMM itinerante, onde a gente leva a AMM nas diversas regiões do estado, como aconteceu recentemente em São Félix do Araguaia, como vai acontecer daqui a alguns dias em Juína, para poder agregar os municípios e conversar sobre temas que têm gerado insegurança jurídica, alternativas econômicas, alternativas logísticas para melhora de todo esse desenvolvimento regional. Eu quero encerrar o programa aqui, Leonardo Bortolin, presidente da AMM. Eu queria que você respondesse em 1 minuto e meio, 2 minutos, em relação aos consórcios também, né? Porque tem os consórcios aqui no estado e a AMM sempre, pelo menos enquanto jornalista sou, sempre tem noticiado e observado essa interação nas tratativas aí em relação aos consórcios. Como é que está isso hoje? Olha, o estado de Mato Grosso ele tem muito bem desenhado a divisão dos consórcios, tanto o consórcio de saúde quanto o consórcio de desenvolvimento regional. Nesse momento nós temos 4 municípios que não fazem parte de qualquer um dos consórcios, mas a grande parte deles, eles trabalham nesses 2 segmentos, recebendo recursos e um ajudando ao outro de maneira regional. Agora, o destaque que se tem nesse momento é para o consórcio da Central de Compras Públicas, que foi uma ferramenta que nasceu de uma mesa técnica do TCE, com a participação do Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas, através do qual nós vamos dar condição de equidade e valor e qualidade entre um produto que vai ser comprado lá pela cidade de Rondolândia como aquele que vai ser comprado por Lucas do Rio Verde ou Cuiabá. Mais democrático o negócio, exatamente. Né? Então,
Eu acredito muito que a gente consiga atingir eficiência quando a gente trabalha de maneira consorciada. Perfeito. Falou em parceiros aí, você citou o Tribunal de Contas do Estado, que tem sido, parece... E, do ponto de vista indiscutivelmente, o maior parceiro institucional da MM técnico, é o hoje. TCE. É o TCE. Porque você falou aqui do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, então, Ministério Público. Ministério Público, estão sempre trabalhando em consonância, assim, sempre na mesma vibe. Leonardo Bortolin, muito obrigado pela sua vinda, também conhecido como filho da Maria Isabel e marido da Esther. E pai da menina que eu esqueci o nome. Betina. Aqui. Hã? Betina. Betina, pai da Betina. Obrigado por ter vindo aqui. Eu adoro quando você vem, porque é sempre um bom bate-papo informativo. Esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg, e a todos que nos acompanharam aqui por mais uma edição do programa Opinião. Obrigado também ao Hernandes, que é da comunicação, da MM. Obrigado, Hernandes, também, por ter vindo e por ter nos respaldado também aqui. Lorenberg, a gente se encontra... Até amanhã. Amanhã, rapaz. Vem aqui o glorioso deputado federal Coronel Assis, que é do União Brasil. Vai estar falando conosco aqui ao vivo a partir das 19h30 ao vivo. Então, até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.